Fala pessoal, sou Afonso Pacifer, esse é o CSS Cast Show e bem-vindos à segunda aula sobre Polymer. Então pessoal, antes de qualquer coisa, temos que entender como funcionam o Web Components. Eu vou deixar um vídeo na descrição explicando detalhadamente como funciona, mas vou dar um rápido overview. O Web Components basicamente é uma forma nativa, uma forma da plataforma, de você criar componentes que são reutilizáveis e que são isolados. Para isso, o Web Components é um termo guarda-chuva para 4 especificações. A primeira delas é o Custom Elements, que te permite criar elementos, criar tags personalizadas. Por exemplo, posso criar a tag Afonso Pacifer. A segunda especificação, o HTML Imports, permite que você importe os seus elementos ou o seu HTML em outro HTML. É uma forma de você chamar seus componentes para a sua página. A terceira especificação, Templates, permite que você crie um pedaço de código que não vai ser renderizado a princípio, ou seja, um template mesmo. Isso te ajuda a criar os componentes de forma mais dinâmica. A gente vai ver isso ao longo do curso. E a última especificação é o Shadow DOM. Ele permite que você isole tanto a marcação, o estilo e o comportamento. Ou seja, você vai pegar o seu HTML, o seu CSS, o seu JavaScript e esse código não vai interferir em nenhum outro componente. Você vai isolar, por exemplo, se eu utilizar o meu H1 no meu elemento, esse estilo do H1 não vai vazar para outros elementos ou para o resto da minha aplicação. Vai ficar tudo isolado dentro de um DOM só no meu elemento, que é o Shadow DOM. Beleza. Eu estou nesse site que é webcomponents.org, uma iniciativa de uma galera da comunidade para centralizar as informações relacionadas ao Web Components. E aqui do lado eu tenho o suporte dessas 4 especificações. Tem até um suporte legal para Chrome, mas não funciona tão bem para outros browsers. Tem suporte parcial, que complica um pouco essa questão do cross-browser. Para isso, nós temos esse Web Components, ou Web Components Lite, que é um polyfill para você usar o Web Components. Então, com esse polyfill, você consegue dar suporte para basicamente todos os browsers atuais. Mas chega de teoria, vamos criar o nosso primeiro elemento. Aqui eu tenho o terminal e tenho um Sublime aberto. Então, a primeira coisa vai ser instalar o Polymer e o polyfill de Web Components. Tá ok. Temos o Polymer CLI, a ferramenta de linha de comando do Polymer instalada e o Bower. Vamos instalar agora o Polymer em si, a biblioteca do Polymer e o polyfill através do Bower, que é o nosso gerenciador de pacotes para front-end. Para isso, vou criar aqui na área de trabalho uma pasta chamada episódio 02. No episódio 02, eu vou iniciar o meu projeto Bower. Se vocês são bons alunos e viram um vídeo sobre Bower, é só dar o comando Bower init. Ele vai me perguntar qual é o nome? Episódio 2. Tá, o nome do nosso componente vai ser Hello World. Não vai ter descrição, não tem file, não tem nada. Beleza. Agora aqui eu tenho meu bower.json, onde vão ficar listadas as dependências e configurações do meu projeto. Show! Próximo passo. Instalar, agora sim, o Polymer e o Web Components. Lembrando que é polyfill para o Web Components, porque o Web Components são especificações da W3C, essas 4 que nós falamos agora. Então, para instalar isso, vamos usar Bower install Polymer/Polymer, para instalar o Polymer que está dentro do repositório Polymer. Automaticamente ele já vem com o polyfill de Web Components, vou mostrar para vocês. E o --save é para salvar ele como dependência no Bower. Isso vocês sabem porque viram o vídeo que eu indiquei no outro vídeo. Show! Então aqui ele vai baixar e instalar. Ok. Se eu vier aqui, episódio 2, eu tenho Bower Components e tenho Polymer e Web Components
bower.js, que é o polyfill para Web Components. E no meu bower.json, eu tenho os dados aqui que eu saí dando Enter, e eu tenho minha dependência, o Polymer. Perfeito. Agora vamos criar o nosso primeiro componente. Vamos criar um arquivo chamado hello world.html, que é o nosso componente. Beleza. A primeira coisa vai ser importar o Polymer para o nosso componente. E vamos usar o import, que nada mais é do que um novo valor para a propriedade real do link. Então, a partir do momento que eu coloco o link real import, eu posso importar um HTML. No nosso caso, dentro da pasta Bower Components, dentro de Polymer, eu estou importando polymer.html, que está aqui, que nós instalamos através do Bower. Beleza. Já temos o Polymer, entre aspas, instalado no nosso componente. Próximo passo. Vamos criar o nosso DOM local, que vai ser o nosso Shadow DOM. Vai ser o DOM do nosso elemento. Ou seja, basicamente vamos criar o que vai encapsular todas as tags ou tudo que vai compor o nosso elemento. E vamos fazer isso com a tag DOM módulo, que é uma tag do Polymer, passando o ID, o nome do nosso elemento. No caso, Hello World. Ok. Tudo que colocarmos dentro desse DOM módulo vai fazer parte do nosso elemento e vai estar encapsulado no Shadow DOM. Beleza. E conseguimos referenciar que módulo é esse, que componente é esse, usando o ID. Beleza. Agora vamos definir o nosso template, que vai permitir que tudo o que seja criado aqui não seja renderizado, ou seja altamente reutilizável. Ele só vai ser usado quando for chamado e quando usarmos o nosso componente. Mesmo ele existindo, o browser não vai interpretar e não vai gerar problema de performance. Então aqui nós já temos o nosso Shadow DOM, o nosso template. Dentro do nosso template nós vamos criar efetivamente o nosso componente. Por exemplo, o nosso componente vai escrever na tela através de um H1. Olá mundo. Hello World. Ótimo. O último passo vai ser registrar o nosso elemento. Vamos fazer isso através de um script. Dentro desse script, vamos registrar o nosso elemento através da interface do Polymer, usando Polymer. E aqui dentro vamos passar um objeto de configuração. A princípio vamos referenciar que DOM estamos usando. No caso vamos colocar o is Hello World aqui. Assim nós estamos criando o nosso Shadow DOM com o nosso template, e aqui estamos instanciando, criando o nosso Custom Element chamado Hello World a partir desse trecho de código, desse DOM nosso, específico. Esse é o nosso primeiro componente. Agora assusta, parece estranho, parece que a gente deu uma volta ao mundo para criar uma coisa simples, mas isso vai fazer muito sentido. Tá, ok. Temos o nosso componente. Como utilizar o nosso componente Hello World? Vamos criar aqui um index.html. Beleza, está criado aqui. Index.html. E vamos criar uma estrutura básica de HTML aqui. Ótimo, está aqui a nossa estrutura básica. O primeiro passo vai ser importar o nosso polyfill. Aqui já é a nossa aplicação. Vamos importar o nosso polyfill. E aí é simples, é só dentro do head importar aqui com a tag script dentro de Bower Components o nosso Web Components Lite, que é o polyfill. Ele está aqui, Bower Components, Web Components Lite. Beleza. Isso a gente instalou no Bower quando fez o Bower install Polymer.
O segundo passo vai ser importar o nosso elemento. Vamos usar mais uma vez o import e dessa vez passar aqui Hello World. Dessa forma ele vai importar aqui esse nosso elemento que está na mesma pasta. Está aqui. Então, estamos importando o nosso elemento Hello World. A partir disso, podemos invocar ou usar o nosso elemento em qualquer lugar, através da tag do Custom Element Hello World. O padrão, temos que abrir e fechar a tag. Está aqui. Algo importante sobre os Custom Elements. Obrigatoriamente, pela especificação, você tem que colocar sempre no mínimo um dash, um hífen, quando você vai criar um nome do seu Custom Elements. Porque dessa forma ele vai diferenciar das tags do HTML, já que no futuro eles podem criar uma tag Hello World. Isso conflitaria com o seu Custom Elements. Para não ter conflito, você necessariamente tem que colocar no mínimo um dashzinho, um hífen na sua tag. Ótimo! A partir disso, nós já temos o nosso componente Hello World, que escreve Hello World com H1 funcionando. Para testar isso, temos que abrir no browser esse index.html. Um detalhe é que para o import funcionar, você tem que rodar um servidorzinho, um servidor estático mesmo, para poder tudo funcionar direitinho. E quando instalamos o Polymer CLI, o Polymer Clip, automaticamente ele já vem com um servidor estático para te ajudar com isso. Então, se eu entrar aqui, episódio 2, eu posso usar o comando polyserve e ele automaticamente vai criar um servidor estático, vai me dar até aqui o caminho, que eu posso abrir no browser e ver o que está rolando. Beleza, eu tenho aqui um Hello World. Se inspecionarmos o elemento, vamos ver que na verdade temos a tag Hello World. E dentro dessa tag, dentro do Shadow DOM, temos o nosso H1. Ou seja, criamos uma tag. É uma tag criada com tecnologias oficiais, entre aspas, da W3C. Estamos usando a especificação, as especificações, para criar uma tag, que pode ser o que você quiser. E dentro dessa tag nós podemos colocar o conteúdo que quisermos, com as interações que quisermos, com o estilo que quisermos, que isso não vai vazar. Por exemplo, se eu criar aqui um estilo e disser que o H1 vai ter color red e salvar, aqui ele vai ficar vermelho. Ótimo, eu estou utilizando a tag H1. Porém, se eu criar aqui um H1, com o que for, esse H1 não vai ser afetado pelo estilo do primeiro, porque o estilo está encapsulado dentro dessa tag, ele não vaza para o restante, assim como o comportamento. Então isso é um componente totalmente isolado, que você pode reutilizar em qualquer parte, em qualquer página da sua aplicação, simplesmente chamando ele através do link. E aqui usando o polyfill para ele rodar, mas não necessariamente tem que usar o polyfill. Então eu preciso basicamente importar o meu componente e usar o meu componente. Então eu posso criar vários componentes, um componente carrossel, um componente menu e modularizar assim a minha aplicação usando a especificação, usando a plataforma. Isso aqui parece um pouco complicado agora, mas na verdade é bem simples. Esse é um pattern que vamos usar no nosso DOM módulo, o nosso template. Aqui o estilo fica dentro do template, inclusive. E a nossa instância e o nosso registro aqui do elemento. Então, basicamente com isso, criamos um elemento reutilizável, encapsulado, usando a plataforma, abstraindo a sintaxe da especificação de Web Components através do Polymer, já que tudo isso pertence ao Polymer, e através do Polymer, ele por baixo dos panos faz e cria registro elementos usando a especificação sem tirar dor de cabeça.
Então, esse é o nosso primeiro componente, o componente Hello World, bem simples, mas já mostra o poder que podemos construir com Polymer. Então é isso, até a próxima aula. Falou!